Terror noturno é uma ideia antiga que só depois de muito tempo a gente entendeu como lapidar ela e como fazer ela se tornar uma história interessante. Quando eu comecei a escrever terror noturno, eu pensei que eu queria algo que não fosse muito perto do que a gente já escrevia antes, né? Que a gente escreve muito sobre terror, suspense, mas eu não queria que a ideia se girasse em torno da mesma coisa e aí o nosso público, quando fosse ler o livro, pensasse, nossa, é mais uma história igual do que as que já são produzidas. E então a ideia ela teve uma lapidação diferente. A gente pensou com muita calma no cenário que ela ia ter, onde ela se passaria, qual seria o maior ponto central da história, né? Em questões de imagem, estética e visual. E aí foi quando a gente decidiu fazer num parque de diversões. Criar essa história em um parque de diversões. É uma memória que eu tenho, e enquanto eu fui escrevendo as coisas, foi uma memória que foi ficando mais forte. E o parque de diversões, na minha visão, é um local que traz muita conexão, né? Um local que conecta pessoas conhecidas, desconhecidas, que faz com que outros núcleos de pessoas tenham um certo tipo de crescimento, amadurecimento, ou até mesmo que elas consigam levar, de alguma forma, a sua criança para se divertir. Seja ela uma criança mesmo ou a sua criança interior. Então, o parque de diversões ele me traz uma memória muito positiva e traz essa conexão que é para todo mundo, sabe? O parque de diversões ele não tem uma faixa de idade, não tem uma estética de pessoas que podem frequentar um parque de diversões. Então é como se aquele pequeno universo fosse para todo mundo. E aí pensando nisso eu falei, acho que a estética do parque e fazer com que a maior parte da história seja nele, talvez seja uma ideia muito bacana de se explorar. Depois disso, a gente quis mostrar, trazer na verdade, né, falando melhor, mais ambientação. Só que, como o parque ele já tem essa visão de ser um lugar muito barulhento, onde as pessoas estão correndo, estão gritando, estão se divertindo, a gente pensou em trazer a ambientação ao redor com um pouco mais de calma. Então a gente pensou em uma cidade no interior de São Paulo e a gente ambientou todo esse cenário, as casas que os personagens frequentam, os lugares, por serem lugares mais calmos. Para que ao decorrer da história a gente tenha esse boom de sensação quando as pessoas começassem a ler as partes que são descritas no parque e trouxesse essa calma e essa linearidade quando as pessoas começassem a ler outras cenas. Então é como se a história tivesse um pico alto e baixo, sempre que mostram essas cenas diferenciadas. E na nossa visão é o que faz a história prender o leitor. É o que faz a história deixar o leitor um pouco mais aflito para saber o que vai acontecer e um pouco mais enérgico para as partes que são um pouco mais barulhentas ou rápidas, assim, sabe? Que são as que passam no parque. Ponto principal da criação dos personagens era trazer pessoas, identidades que não fossem muito distantes, assim, que pessoas que a gente
consegue idealizar do dia a dia, na vida, um colega, um amigo, tanto de personalidade quanto de estética. Então, a gente queria trazer personagens que fossem engraçados, mas que não passassem dos limites. Que fossem persuasivos, mas que tivessem um porquê, uma questão. E não simplesmente fazer as coisas por fazer. A gente sabe que existe muita gente que é assim, né? Personalidade, isso a gente não consegue moldar, mas a gente quis escrever e trazer essas sensações para que quando as pessoas estivessem lendo, elas pudessem falar, nossa, esse personagem é igual ao meu pai. Ou esse personagem aqui é muito parecido comigo. E aí a gente foi pensando em cada um deles de forma diferente e trazendo conceitos que a gente já experienciou na vida, né? Pessoas, relações, amizades, família. Então a gente quis trazer o formato dos personagens o mais próximo possível, para que as pessoas pudessem imaginar que ou já viram a pessoa ou se parecem muito com alguém próximo e não deixar o personagem muito estridente ou muito melancólico ou, sei lá, trazer alguma personalidade que não conversasse muito com o tom de voz da história. A criação da história em si, ela não foi uma história que surgiu agora. Essa história foi criada há quase 4 anos atrás, só que a gente não conseguiu dar sequência porque chegou numa parte da história que eu falei, esse ponto aqui não tem como evoluir a história se não tiver um motivador. A gente tinha tudo, a gente tinha os cenários que iam estar presentes do começo ao fim, a gente sabia como seriam as batalhas, a gente já tinha os personagens, a gente tinha o vilão, a gente tinha uma parte da motivação da história, que é a parte do vilão, então a gente já tinha essa parte toda construída, por que o vilão existia, o que ele queria, quem ele queria. Então essa motivação a gente já tinha, só que a gente não tinha a motivação do personagem principal. O que esse personagem movimentaria na história, não ser só um vilão perseguindo alguém por algum motivo. A gente queria que o personagem tivesse um salto maior. Então, assim, como que a gente vai fazer para essa personagem que está um pouco estagnado nesse momento ter um salto e começar a ser o centro das atenções? Aí foi quando a gente entendeu que uma personagem que era coadjuvante, a personagem principal, estava tomando uma visão maior. No início da história, ela tem uma participação bem maior, ela está à frente de alguns casos que acontecem, ela é a motivadora de muita coisa também. E a história estava indo muito para esse lado, né? Só que a construção era pro personagem do filho, né? Da criança. E esse outro personagem estava ganhando muita notoriedade. E a gente estava... Ou esse personagem vai virar o centro de tudo, e aí vai ser um grande plot para as pessoas, ou vai ser um ponto de ligação de um personagem para o outro. E aí foi quando a gente decidiu. Essa personagem vai atuar até essa parte, e aí vai ser quando a nossa protagonista vai ganhar a sua visão maior. Ou seja, é onde o salto vai acontecer. A gente precisava pensar o que seria esse salto, né? O que seria esse motivador que essa personagem teria para si. Foi uma ideia que não foi maturada muito rápido, porque tinha muitas propostas, muitas coisas que esse personagem poderia evoluir, mas nenhuma delas estava conversando com a história. Nenhuma delas estava fazendo muito sentido
pro propósito do personagem principal. Sabendo que no início o personagem ele já começa ali na sua fase adulta, demonstrando também muita confusão mental, de não saber o que fazer sobre carreira, sobre achar que está vivendo a vida de uma forma mais automática. Então, esse personagem estava bem perdido no começo, já estando numa fase adulta. E aí, o enredo ele se volta também para a fase infantil do personagem, mostrando o motivador, né? Por que toda essa confusão, por que toda essa insegurança, por que todo esse medo de seguir com a vida. Só que não era algo que estava muito claro ainda na minha cabeça e que não estava conseguindo fluir para destrinchar o livro. E aí foi quando eu parei também. E eu pensei, vou focar em pensar em outros personagens. E aí veio outras ideias, né? Eu queria que a personagem fosse de uma família bem unida, que se importa com os sentimentos de todo mundo, que quer ver o crescimento de todo mundo, que não se importa com as críticas ou os olhares da sociedade para essa criança, né? Sabendo que ela teria ali uma criação diferente ou que ela teria uma estética diferente e mostrando como que a família pode atuar nesses momentos, né? Ser acolhedora, ter um ambiente saudável, uma família que conversa, que olha, né, para dentro dos componentes daquela casa, daquelas pessoas, e enxergam mais do que familiares, parentes, pessoas que estão realmente conexas umas com as outras. E aí eu queria criar esse lar amoroso, gentil, porque também é uma memória afetiva muito da minha infância. Teve uma parte da minha infância que eu vivi num lar muito gentil, onde as pessoas se importavam com o que todo mundo pensava. E isso moldou muito do meu caráter, isso moldou muito sobre a minha personalidade, me fez ser uma mulher totalmente diferente do que eu poderia ser, né? A minha visão de mundo, de sociedade, de coletivo e também de individualidade, ela é muito diferente por ter tido essa criação. Então, eu queria trazer essa sensação para esse personagem e colocá-lo numa família que fosse acolhedora. E aí eu pensei, cara, eu vou criar um paizão super legal, super descolado, que gosta de jogar videogame, que trabalha com isso, que ama coisas divertidas, porque também é uma referência que eu faço ao meu pai, né? Quando a gente era criança, ele era muito divertido. Ele ainda continua sendo, mas ele levava a gente para vários lugares, sempre trazendo coisas divertidas pra gente fazer e poder viver a nossa infância, né? Então eu queria criar um paizão que fosse dessa forma também. E uma mãe um pouco mais rígida, mas que ela também fosse aberta a viver essa infância, essa criação de uma forma mais leve. Criar a família no espectro mais não amoroso, porque né, muitas famílias são amorosas por afeto, mas uma família que fosse unida. Então eu queria demonstrar isso, que nós se importamos conosco. Todo mundo que está aqui faz sentido, todo mundo que está aqui é importante, então a gente vai cuidar de si, um dos outros. E eu queria que essa personagem tivesse esse momento para que quando acontecesse outras coisas, ela voltasse nesse passado e pensasse, não, a minha construção de pessoa foi amorosa, então como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou corrigir esse problema? E aí tem um outro ponto também, que nesse mesmo processo, a gente molda um personagem para ser resolutivo também. Então,
Por mais que seja um personagem que goste de resolver as coisas no diálogo, é um personagem que vai pra ação. Então, se aparecer o perigo, esse personagem vai conseguir resolver. E aí, como vai resolver, é o decorrer da história. Então, a gente quis que esse personagem não ficasse no limbo de ser uma pessoa muito calma e que as coisas engolissem na hora que o roteiro estivesse sendo criado e aperfeiçoado, né? Então é um personagem que tem esse salto bem demonstrado na história e você consegue ver a evolução de quando isso vai acontecendo de uma forma bem descrita. Foi muito bacana de criar esses personagens nesse formato e pensando muito do que eles seriam do começo até o final. Qual personagem seria até o final, qual personagem iria até o meio da história, qual personagem apareceria só por um momento, quais ganchos cada personagem teria. Isso foi muito pensado para que a história tivesse um desfecho e uma sincronização de todos os fatos, né? Eu queria criar o Malcolm também, porque nas minhas histórias eu gosto muito de criar personagens que são, de alguma forma, engraçados. Que, por mais que a história não seja uma comédia ou se remeta ao engraçado, é aquele momento do livro que você consegue dar risada. Que você ri com a palhaçada do personagem ou com alguma besteirinha que ele fala, ou até mesmo do jeito que ele se comporta. Então eu quis criar um Malcolm para ser essa visão cômica da história. E ele é um personagem que ele está muito ligado ao parque de diversões, porque ele trabalha lá a vida toda, né? Ele é muito amigo do Benjamin, que é o pai da protagonista, né? E eles são muito amigos e eles se entendem muito e é como se os dois fossem grandes irmãos, assim. Como se a vida tivesse colocado uma amizade que perduraria para sempre. E o Malcolm tem ele não aparece muito na história, ele aparece em pontos bem cruciais. E ele acaba sendo um motivador para muitas coisas na história também, né? Ele acaba aparecendo em momentos que não é para aparecer, onde todo mundo pensa, ah, não vai aparecer ninguém. Ele vai lá e aparece, sempre com um teor muito cômico, com uma sensação muito cômica. E ele consegue transformar a história, tirando esses milésimos do terror para comédia e voltando de novo. O Malcolm traz essa sensação de ai, nossa, dei uma risada aqui, vou tomar uma água e depois eu volto à minha leitura. É um personagem que foi bem legal de criar e de colocar essa característica nele. E não de uma forma que faça com que ele seja um personagem descartável. Não, mas é uma visão que em algum momento a gente sabe que vai acontecer alguma coisa com ele. O que vai ser, a gente não tem certeza. Mas em algum momento a gente sabe, esse cara vai aparecer, ele vai fazer alguma coisa. Ou ele vai salvar todo mundo, ou ele vai entrar numa grande situação perigosa. Não sei. Vai ser algum cara que vai surpreender na história. E foi muito bacana de criar o Malcolm tendo essa característica. Foi um ponto muito bacana e cômico de colocar na história. Para essa personagem, eu pensei muito em como nós iríamos construir ela, porque eu já tinha muitos personagens. Eu tinha a menina confusa, eu tinha a mãe que era muito rígida, mas que ao mesmo tempo queria ver, né, seu filho evoluir na vida. Eu tinha um pai muito legal, eu tinha o melhor amigo do pai que era super engraçado e que a família toda gostava. Eu tinha já algumas coisas, já tinha muitas coisas prontas e eu queria alguma coisa que fosse mais pessoal. Eu queria criar um personagem que estivesse ligado à personagem principal, protagonista,
de uma forma um pouco mais íntima. E eu não queria criar um namorado, namorada. Ao mesmo tempo, eu queria fazer com que, quando as pessoas lessem e se deparassem com essa personagem, que elas sentissem que era alguém de confiança. Que elas sentissem que era alguém que a protagonista podia contar suas dores, suas amarguras, suas vivências, e que essa personagem acolheria de alguma forma. E ao mesmo tempo também, eu queria que este personagem fosse o personagem que tiraria essa sensação das pessoas. De caramba, a gente não pode confiar em ninguém, sabe? Eu queria que esse personagem que cresceu e evoluiu com o personagem principal mostrasse uma outra face. Que em determinado momento as pessoas começassem a olhar como um tipo de vilão também. E pensar, meu, essa pessoa conviveu praticamente uma grande parte da vida sendo quem não era, para chegar nesse ponto a gente descobrir o que realmente eu queria fazer. E é um ponto muito ambíguo, porque as pessoas podem gostar por ser uma reviravolta, uma história diferente, ou as pessoas podem odiar, falar, nossa, o personagem que era para ser o mais seguro, assim, pro protagonista, é um grande mentiroso. Eu amei criar ela. Eu criei a avó da Selena, né, que é a nossa protagonista, pra ser esse misto de personagem, né? Então, no começo ela se mostra ser uma pessoa muito próxima, que quer ajudar, que quer compartilhar as experiências da neta, que está sempre disposta a conversar ou a vivenciar as etapas da neta com ela, né? É a pessoa que impulsiona, que diz pra ir lá e fazer, ou pensar um pouco melhor e tentar definir a ideia. É aquela pessoa que vai dando a corda e vai puxando aos poucos pro personagem mesmo conseguir entender qual que é o rumo da vida que ele quer seguir. Mas, em um determinado momento da história, é o personagem que vai tirar tudo de uma vez. Que toda essa construção de afeto vai ser destruída. E é onde a gente entra nesse ponto de até que ponto nós podemos confiar nas pessoas. É o que acontece na vida real também. Às vezes a gente coloca muita fé em alguém que por trás tá tramando, tá pensando como que pode te destruir de alguma forma. Isso acontece muito. É só a vida sendo retratada de uma forma literal. E criar esse personagem foi um gatilho muito importante, porque também é um grande ápice da história. E pensar que a história cresce de uma forma e depois dela se transforma em outra é algo incrível também, né? Porque você faz o leitor se prender ainda mais ao seu texto, ao seu enredo, porque ele tá acompanhando uma história com alguém que tá super junto, e aí chega um determinado momento e ele fala, como assim? Como essa pessoa não é a pessoa que ela dizia ser? E aí quando você traz o leitor mais pra história, e ele quer saber o que vai acontecer no final. Ele quer saber se essa pessoa vai se safar de alguma forma, ou se ela vai ter alguma penitência, ou se vai acontecer alguma coisa com ela. E criar essa personagem já me trouxe essa sensação de que seria uma rasteira para as pessoas, ou sabia que essa velhinha era muito boazinha, tinha alguma coisa por trás. Então foi um dos melhores personagens que eu gostei de criar. E aí a gente volta nessa etapa da conversa lá pro começo, onde eu comentei que a história demorou 4 anos para sair do papel, né? Porque o personagem principal ele não tinha um ponto de evolução.
Eu tinha ali o vilão, eu já sabia o que ele faria, quais seriam as conexões dele com os personagens, mas a personagem principal ela não tinha um ponto de evolução. Ela tinha uma vida muito boa, ela tinha uma família muito acolhedora, uma avó muito positiva, só que ela ainda não sabia o que fazer com todas essas diferenças sobre ela, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? O que seriam essas diferenças? Ela pode ser uma pessoa LGBT, ela pode ser uma criança que os pais esperam que ela faça alguma coisa em relação ao trabalho e ela quer fazer outra. Qual que são essas confusões que estão entrando dentro da cabeça dessa jovem? E aí foi quando eu parei de construir a história e eu falei, eu vou ir atrás de alguma outra ajuda para saber o que eu posso incrementar nessa reviravolta da personagem. E aí foi quando eu comecei a revisitar as minhas outras histórias. E aí eu percebi que toda vez que eu relato uma pessoa trans dos meus livros, elas já são pessoas transformadas. Porque a maioria dos meus livros que eu incluo um personagem trans, eu sempre colocava muito na minha visão. Eu já era uma mulher formada, eu já tinha todos os meus pensamentos formados, então eu já criava personagens que já eram. E eles não tinham essa construção. Eles tinham outras coisas, eles tinham outros problemas, eles tinham outras dificuldades, mas eles não tinham essa construção e dificuldade inicial, que é quando vem todos os questionamentos na nossa cabeça, quando a gente começa a se perguntar onde que esse caminho vai me levar? Será que eu tô enlouquecendo? Será que isso é real? Será que são sentimentos que eu realmente estou sentindo? E aí eu falei, é isso. Esse personagem vai ser moldado para ser uma pessoa trans, no caso um homem trans, né? E eu me dei conta que eu nunca tinha incluído um homem trans nas minhas histórias. E toda essa confusão, todas essas dúvidas vão ser motivador para que ele entenda quem ele é de verdade. Então, em alguns flashbacks de memórias que tem no livro, eu sempre coloco a personagem que na infância é retratada como uma menina, né? Tentando se esconder, tentando arrumar o cabelo de um jeito um pouco mais masculino, ou tentando esconder ali a formação do seu corpo, né? Colocando faixas, usando roupas mais largas, tentando se comportar de um jeito que se adeque à imagem que ela tem na cabeça. E mostrando que a sociedade também não está acostumada a ver esse tipo de situação. Então, na rua as pessoas acabam comentando, quando elas saem com a família, as pessoas olham de jeito diferente para ela. E ela não entende por que isso está acontecendo, porque na cabeça dela ela só está sendo ela mesma. E esse é o ponto de querer incluir esse personagem de uma família amorosa. Porque é muito comum a gente ver pessoas trans em famílias disfuncionais, em famílias que não vão acolher, que vão refutar seus sentimentos, e colocar a personagem em uma família que a acolha é o mínimo, porque isso não deveria mudar, sabe? O amor que a sua família sente por você não deveria mudar porque você entendeu que você é outra pessoa. Que aquela estética que foi lhe dada não é a sua. Que você não pertence àquele corpo no formato que ele está naquele momento. Isso não deveria ser um problema, isso não deveria ser um empecilho. Isso não deveria ser um ponto onde as pessoas te odeiem. Isso deveria ser genuíno e as pessoas, as famílias deveriam te tratar do jeito que elas sempre trataram. E é isso que tanto a mãe da protagonista quanto o pai também retratam, né, no livro. Que tudo bem, viva a sua vida, evolua conforme você tem que evoluir, pense em quem você é, a gente tá aqui, a gente vai te apoiar.
Nós não vamos pra lugar nenhum. Se você quiser fazer terapia, se você quiser comprar outras roupas, se você quiser mudar o estilo do seu cabelo, a gente tá aqui. São coisas que não deveriam mudar, e por isso que eu quis colocar pais que não tivessem vínculos com nada, que não tivessem vínculos religiosos, que não tivessem estigmas, que não tivessem nenhum pensamento que fosse controverso ao que eles amam, que é a filha, ou filho. E foi muito importante criar o personagem dentro desse aspecto. Porque é como eu posso dizer? É como um frescor, sabe? A gente vê muita coisa ruim sendo feita na sociedade. E aí quando você coloca esse personagem que tem todo esse fardo, que tem todos esses estigmas, que já tá perdido na vida, dentro de uma família que vai puxar pelo colarinho e vai falar, calma aí, a gente vai resolver. Tem por que você surtar desse jeito, a gente vai resolver. É um frescor. A gente não vê isso todo dia. São raros os casos de famílias que acolhem crianças trans de um jeito mais amoroso. E esse foi o gatilho. Eu falei, é isso. Essa personagem vai ter todas essas dificuldades por isso. E no final, ela não vai se transformar na estética que ela imagina, porque é uma construção. Ela cresceu com isso na história, na fase adulta, ela já está retratada com 25 anos, ainda pensando em como essas dúvidas atrapalham a sua vida. E ao longo da história, conforme os personagens vão entrando, conforme as coisas vão acontecendo, ela vai entendendo quem realmente ela é. E no final da história, aquele personagem que a gente via com muitas dúvidas, com muitas paralisações, com muitos medos, no final ele já não existe mais. Porque é um personagem que construiu a ideia pra chegar num ponto e falar, eu já entendi quem eu sou, e agora eu vou atrás dessa visão. Agora eu vou atrás de construir isso, porque eu já entendi, eu já sei quem eu sou. E foi uma virada muito importante, porque eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha colocado isso nos meus livros, e foi o que deu um teor emocional para a história. É onde, quando acontecem as perdas de personagens, porque a gente tem alguns personagens que vão embora, alguns personagens que são muito queridos que vão embora em algum determinado momento da história, né? E é onde acontece uma conexão mais emocional, onde a gente acredita que os nossos leitores possam se emocionar, possam entender um pouco mais da história da protagonista, entender um pouco mais da história das pessoas que estão à volta delas, né? E por que elas foram criadas com essas personalidades. É uma história super nova. A história, ela cresce de uma forma em que a gente achou que seria o ideal. Foi uma história que demorou para sair por causa de muitos pontos. E quando saiu, a gente falou, é isso. Quando estava com o roteiro pronto, que eu escrevi a última página, eu falei, é isso. Não vou mudar nada, não vou tirar nada, não vou colocar mais ninguém. É isso. A história tá pronta. Eu espero que todo mundo tenha curtido também os teasers, os vídeos de lançamento, porque a gente foi até os lugares gravar. Nós fizemos 2 diárias em parques de diversões. Uma diária noturna e uma diária matutina. Matutina não, diurna. Porque a gente queria ter essas sensações. A gente queria trazer no trailer, no lançamento, essa visão diferente do parque de diversões, né? Porque de dia ele tem uma visão inocente. E à noite, por causa das luzes, da música,
das pessoas. Ele tem uma visão um pouco mais, não macabra, mas ele tem uma visão um pouco mais diferente, que traz para essa escuridão do terror. E acho que combinou muito. É uma história que se combina do começo ao fim, tem muita conexão com tudo e foi criada para ser diferente. Por mais que a LAP tenha muitos livros de terror e de suspense, ela foi criada para ser diferente. Pro assunto ser diferente, pros personagens serem diferentes, pra sensação ser diferente. E nós esperamos que as pessoas curtam muito esse livro e que elas recomendem muito, porque é uma história que foi muito bem pensada e que traz essa sensação diferente. Terror Noturno é uma nova aposta da editora LAP e que já está disponível para você poder adquirir no formato digital ou no formato físico. É só acessar o nosso site.